Vamos agora para a nossa última aula desse módulo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nome de Deus. É muito importante entendermos o assunto. Portanto, caneta e papel na mão. Eu vou começar apresentando para você o tetragrama hebraico. A palavra tetragrama significa 4 letras. É uma fala grega. Portanto, nós temos aqui, lido de trás para frente, as letras Iod, Re, Vav e Re. Estas letras compõem no hebraico o nome de Deus. É muito importante entendermos por quê. Qual é a pronúncia que essas letras nos dão em português ou mesmo em hebraico? O grande problema começa aqui. E é isso que eu quero que você, a partir de agora, entenda sobre o nome de Deus. As testemunhas de Jeová, elas matam e morrem ao dizerem que o nome de Deus é Jeová e que esse nome é encontrado em vários manuscritos. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe aí uma falsidade intelectual ao tratar do nome de Deus. Nós não encontramos em nenhum manuscrito original o nome Jeová, nem em hebraico, nem em grego. Não encontramos, então de onde surgiu o nome Jeová? O que nós encontramos nos manuscritos são as 4 letras hebraicas, o tetragrama. Esse tetragrama nunca poderia ser lido como sendo Jeová. Primeiro que a letra J não existe na língua hebraica. Portanto, a forma Jeová não aparece nos escritos originais. E em grego também não aparece. Aliás, o tetragrama nem sequer aparece em nenhum dos 5.000 manuscritos disponíveis para nós em língua grega. Por isso, é importante entendermos a pronúncia do nome. Ao falarmos em nome, as próprias testemunhas de Jeová admitem, aqui na sua enciclopédia, Estudo Perspicaz das Escrituras. Note a descrição na página 493, onde trata acerca da pronúncia correta do nome divino. Está escrito assim: Jeová é a pronúncia mais conhecida do nome divino em português. Embora a maioria dos hebraístas seja a favor de Javé ou Yavé. Os manuscritos hebraicos mais antigos apresentam este nome na forma de 4 consoantes comumente chamadas de tetragrama. Do grego tetra, que significa 4, e grama, que significa letra. Essas 4 letras escritas da direita para a esquerda são Iod, Re, Vav, Re, conforme já apresentei para vocês. E podem ser transliteradas em português como YHWH, IHVH ou JHVH. O que é transliterar? Transliterar significa substituir letras comuns em um idioma pelas letras do seu idioma original. Assim, YHWH substituem as letras Iod, Re, Vav, Re no grego. Como na nossa língua portuguesa o Y praticamente ele caiu em desuso, substituímos então o Y pelo I ou pelo J. Dessa maneira, temos as 4 consoantes do nome de Deus, YHWH, IHVH ou JHVH. Note ainda o que diz o texto. As consoantes hebraicas do nome, portanto, são conhecidas. A questão é, quais as vogais que devem ser combinadas com as consoantes? Sinais vocálicos só vieram a ser utilizados no hebraico na segunda metade do primeiro milênio, era cristã. Além disso, devido a uma superstição religiosa que teve início séculos antes, os sinais vocálicos encontrados em manuscritos hebraicos não nos fornecem a chave para determinar que vogais devam aparecer no nome divino. As próprias testemunhas de Jeová admitem que não conhecem nem a pronúncia
e nem as vogais que deveriam ser pronunciadas. Ainda falando sobre o nome nas escrituras gregas, o livro Estudo Perspicaz, na página 497, nos diz: em vista desta evidência, parece bem incomum verificar que os exemplares existentes de manuscritos do texto original das escrituras gregas cristãs não contenham o nome divino na sua forma plena. As Testemunhas de Jeová admitem que não existe o nome Jeová em manuscritos gregos. Por isso, o nome não consta também na maioria das traduções do chamado Novo Testamento. Todavia, este nome aparece nestas formas na sua forma abreviada em Revelação, ou Apocalipse 19, 1, 3, 4 e 6, na expressão Aleluia, que significa louvai a Jeová. A convocação registrada ali, como feita por filhos espirituais de Deus, louvai a Já, na tradução do Novo Mundo, torna clara que o nome divino não era obsoleto, era tão vital e pertinente como no período pré-cristão. Então, por que a ausência da sua forma plena nas escrituras gregas? Agora eles vão tentar explicar que houve toda uma conspiração para não manter o nome divino. Impossível. São mais de 5.500 manuscritos disponíveis, nenhum deles consta o tetragrama. E conforme nós acabamos de observar, as Testemunhas de Jeová entendem e admitem que a pronúncia foi perdida. Entendem também que os hebraístas utilizam como mais aproximado do nome em hebraico a forma Yahvé ou Javé. As Testemunhas de Jeová adicionaram 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento na tradução do Novo Mundo. Segundo eles, a explicação é que estas são citações do Antigo Testamento e no Antigo Testamento aparece o tetragrama. Por isso eles se viram no direito de recolocá-lo também nas passagens do Novo Testamento. Desta forma, as testemunhas entendem que deveriam ter colocado o nome nas citações do Antigo Testamento. Está errado, porque a palavra que aparece em grego para se referir a Deus no Novo Testamento é Kyrios, que significa Senhor, e com uma forte ênfase no senhorio de Cristo, no senhorio de Jesus. Assim, não é difícil de entendermos que, na realidade, as Testemunhas de Jeová, embora afirmem e insistam que o nome de Deus é Jeová, elas mesmas não têm plena certeza disso, como ninguém tem. Note, por exemplo, uma outra citação aqui na brochura O Nome Divino que Durará para Sempre, na página 7, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Está escrito: a verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. Na mesma página de rodapé, a brochura diz: portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Se fosse o próprio Deus, se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. Por que a pronúncia desapareceu? É muito simples, irmãos, entendermos. Atos 4,12 nos diz que não existe nenhum outro nome acima do nome de Jesus. E conforme já aprendemos, se Jesus é o próprio Jeová, embora Jesus não seja o Pai, nós observamos o próprio nome incluído na pronúncia do nome de Jesus. Se você perguntar, por exemplo, para uma testemunha de Jeová sobre qual o significado do nome Jesus, poucas delas vão dizer que significa Jeová é salvação, ou Yahvé é salvação. Presta atenção nisso, que é muito importante, que assim você vai ajudá-los e vai conseguir evangelizar com sucesso. Se você usa o nome Jesus, automaticamente você está usando o nome Jeová, porque o nome Jesus é Jeová é salvação. Assim como toda vez que você usa a expressão aleluia, você também está dizendo louvai a Jeová. A maioria dos cristãos nem sabem disso.
usam aleluia indiscriminadamente, mas não sabem que ao mesmo tempo estão dando louvores a Jeová, a Deus. Agora, pergunte a uma testemunha de Jeová: o que significa o nome Jeová? Ele vai, talvez, se tiver um pouco de conhecimento, vai dizer que significa ele causa o que vem a ser. Isso mesmo. A raiz do nome significa eternidade, significa aquele que é independente, significa os atributos de Deus que já aprendemos. E aí eu pergunto para você, onde está o nome Jesus incluso no nome Jeová? Perceba que é o contrário. É por isso que a Bíblia revela que quem tem o Filho tem o Pai. Porque você tendo o próprio Jesus, automaticamente você tem a Jeová. E é por isso que Atos 4:12 nos diz que não existe nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual os homens hão de ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa é uma primeira definição que precisamos entender acerca do nome de Deus. Agora vamos para mais uma concepção errônea acerca do nome de Deus. Entendemos que Jeová não é a pronúncia original. Mas talvez você me pergunte, ancião, existe algum problema em usar o nome Jeová? Não existe nenhum problema. Assim como você pode usar Javé, assim como você pode usar Iavé. O problema está em tentar afirmar que este é o verdadeiro nome. Conforme eles próprios reconhecem, não é. O problema está em tentar afirmar que este nome aparece nos manuscritos antigos, quando na realidade não aparece. O que aparece é o tetragrama. O problema é tentar afirmar que a salvação só é possível se você usar o nome Jeová, porque Atos 4:12 diz que a salvação está no nome de Jesus. Então veja que existem pontos importantes a considerar. Agora vamos falar um pouquinho. Eu tenho visto pessoas dizerem, olha, Deus tem vários nomes. Não. Deus tem apenas um nome. Esse nome é impronunciável. Esse nome é escrito com tetragrama, conforme nós já citamos. E talvez você esteja se perguntando, como foi então que aconteceu de termos o nome Jeová? É muito simples. Os maçoretas do período do 6º século depois de Cristo, que eram judeus muito zelosos, eles começaram a colocar as vogais para que pudesse a língua hebraica ser lida de uma maneira mais plena. Porque no hebraico não haviam vogais. Era mais ou menos assim. Imagine que você está andando em uma estrada e você vê um M muito grande. Logo, todos dentro do carro ficam contentes e dizem, eis, o McDonald's. Não é assim? Pois é. Os judeus, quando se deparavam com as consoantes, automaticamente eles supriam as vogais. E é por isso que a pronúncia do nome de Deus foi perdida. Porque também havia uma superstição de que o nome divino era muito santo para ser pronunciado. De modo que eles não pronunciavam o nome e nem vogais. Eles substituíam o nome por Adonai, que significa Senhor. E assim, os maçoretas fizeram o seguinte: entre as letras do tetragrama Yod, Re, Vav, Re, eles colocaram um sistema de pontuação com vogais, para que fosse lido como Adonai. Eles pegaram as pontuações de Adonai e inseriram aqui no tetragrama. Dessa maneira é que começa a aparecer as primeiras formas do nome Jeová, ou seja, nós vamos ter aqui a inserção das vogais e formando posteriormente Jeová, quando se substitui o I pelo J. Dessa maneira é que apareceu o nome Jeová. Não está correto utilizar na nossa língua portuguesa, porque, de fato, ele utiliza o tetragrama de Deus. O que está errado é nós darmos essa importância que as testemunhas de Jeová elas dão ao dizerem que o nome de Deus precisa de fato ser considerado como sendo Jeová.
Depois nós vamos ter algumas manifestações do nome. Não são outros nomes, né? Você vai considerar, por exemplo, aí, antes do nome Jeová ou Iavé ou o tetragrama ser completamente conhecido, eles conheciam Deus apenas como El ou El. Dessa forma, atribuía-se um substantivo e um adjetivo, ou seja, um nome com um qualificativo, de forma que El Shaddai tornou-se Deus Todo-Poderoso. Elohim, Deus no controle ou um supremo grau de majestade. Shammah, Deus presente. Kadosh, santo. Jeová Shalom, Deus de paz. Jeová Jireh, Deus de provisão. Adonai significa Senhor. Safatar significa juiz. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Tsidekenu, Deus da minha justiça. El Elyon, o Altíssimo, ou não há outro igual. Palet, quer dizer libertador. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. El Caná, Deus zeloso. El Raí, Deus que tudo vê. Todas essas formas atribui-se a Deus, mas não são outros nomes. Isso é muito importante de entendermos. Quando falamos, por exemplo, em El Eloá, Deus poderoso, Deus forte, proeminente, você vai comparar isso com Gênesis capítulo 7, versículo 1. Elohim, Deus criador, Gênesis 17, 7, Jeremias 31, 33. El Shaddai, Deus todo-poderoso, Gênesis 49, 24. Adonai, que é a forma mais comum para Senhor. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22, 14. Já citamos Jeová Rafá, Jeová Nissi. Jeová Makadesh, que significa tornar santo, Levítico capítulo 20, versículo 8. Jeová Shalom, que significa Deus é paz, Juízes 6, 24. Jeová Elohim, que significa Jeová Deus. Citamos Jeová Tsekenu, está lá em Jeremias 33, 16, que significa Ele é nossa justiça. Jeová Roi, que significa Ele é nosso pastor, lá no Salmos número 23. Jeová Shammah, que significa Ele está presente, Ele está ali, Ezequiel 48, 35. Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos, está lá no Salmos 46, 7. El Roi, Deus que vê, Gênesis 16, 13. El Olam, que significa Deus eterno, Salmos número 90, de 1 a 3. El Gibor, que significa Deus poderoso, atribuído lá no livro de Isaías 9, 6 a Jesus. Portanto, nós observamos que existem várias formas de se dirigir a Deus, conforme foi apresentado nas escrituras hebraicas. Mas, quando falamos em nome, é bom entendermos que a pronúncia do nome está perdida. Embora seja importante entendermos tudo isso é muito bom, porque quando você vai evangelizar uma testemunha de Jeová, ele tem na cabeça, ele mata e morre por causa do nome Jeová. Com esses argumentos que eu estou apresentando aqui para você, você já vai poder ir por todo mundo evangelizar também uma testemunha de Jeová. É importante, não tem problema se você usar o nome, porque se você orar a Jeová, você estará orando a triunidade. Lembra-se que o tetragrama refere-se à triunidade, conforme aprendemos? Se você falar com Jeová, você está falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se você falar com Javé, se você falar com Iavé, não haverá o menor problema. O problema está em tentar assegurar uma pronúncia correta. Esta está perdida e os melhores especialistas em explicar isso para nós são as próprias testemunhas de Jeová nas suas publicações. Portanto, não dá nem para discutir sobre esse assunto, mas dá para você tentar evangelizá-los. Embora a pronúncia seja importante, queremos salientar Atos 4:12, que usamos o nome de Jesus. Por quê? Em nenhum outro nome há salvação. E além de tudo, no nome de Jesus está incluso
o tetragrama está incluso o nome Jeová. Chegamos ao final dessa aula. Como foi bom! Durante todas as aulas desse módulo, acredito que você cresceu bastante, acredito que você aprendeu muito para você continuar indo por todo mundo levar o Evangelho. Eu peço agora a vocês que aguardem o nosso próximo módulo. Nós vamos tratar sobre a Bíblia, bibliologia. Tudo o que você precisa saber sobre a Bíblia para que você possa ajudar pessoas que precisam conhecer melhor a palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês. Revejam estas aulas quantas vezes for necessário. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar-me um e-mail: institutobiblicobereano@gmail.com. A nossa caminhada, ela se estende durante o próximo tempo nas Escrituras, e eu tenho certeza que esse conhecimento fará você um verdadeiro gigante espiritual e, além de tudo, ajudará a salvar muita gente, indo por todo mundo e pregando o Evangelho. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.